Bem-vindos ao canal Ali Valquíria Terapias Holísticas. Eu sou Alessandra Rodrigues Cabral, terapeuta holística, e hoje vamos dar continuidade com o nosso assunto sobre radiestesias e radiônicas. Hoje a gente vai falar sobre geobiologia. A geobiologia ela consiste numa técnica de identificar problemas energéticos em ambientes que podem provocar até doenças mais pesadas no nosso corpo. E através da geobiologia é possível fazer essas mudanças. Então fiquem ligados no vídeo, vamos explicar um pouco mais sobre essa técnica. Não se esqueça de curtir o canal, de curtir o vídeo e ativar o sininho para receber as notificações. A geobiologia vem de Baubiologia, ou a Baubiologie, que vem do alemão. Ela tem referência como a biologia da construção. Então a geobiologia ela vai falar sobre os impactos que as construções causam diretamente na saúde e no bem-estar humano. Baubiologia vem de Bau, que se refere à construção, e biologia de biologia. Existem alguns aparelhos, algumas maneiras de identificar o que interfere no ambiente, no bem-estar, no corpo, na saúde de um ser humano, né? Então, na Alemanha, onde realmente começou todo esse estudo, até diz que Hartmann, que é praticamente iniciante dos estudos da geobiologia, existem aparelhos que identificam, fazem medições para identificar se o ambiente é saudável ou não. Na Espanha e na França, encontra-se o uso de pêndulos e varietas, como a gente já comentou em outros vídeos sobre as questões de radiestesias, né? Na Espanha é encontrado uma técnica que é utilizada o próprio corpo. Além de utilizar os acessórios como pêndulos, varetas, as forquilhas, né? Elas também é utilizado uma técnica que eles chamam de arte Zahori, que é você sentir o campo vibracional através do corpo. A geobiologia ela vai ter origem na década de 70, quando houve uma grande quebra, né, do comércio de petróleo e teve um aumento muito grande nas construções de edifícios. Então as casas deixaram de ser comuns e está todo mundo se mudando para edifícios, apartamentos pequenos, apertados, mal ventilados, fechados, não tem aquela ventilação natural como a casa deveria ter. A umidade interna já é diferente. Aqui a gente começa a falar sobre as questões de ar-condicionado. Então são situações que começaram a afetar o corpo e a vida das pessoas que moravam nesses lugares diretamente. Foi tanto que em 1982 a Organização Mundial de Saúde declarou a síndrome do edifício doente, que na verdade ela sabe-se que pelo menos 20% dos ocupantes de um edifício que tem essa síndrome, eles vão passar mal de alguma forma, seja através de irritações, olho, nariz, alergias, né, pele, problemas de garganta, dores de cabeça, fadiga. Entra aqui também náuseas, concentração, problemas psicológicos, o mental mesmo, né? E tudo isso através de um edifício doente. Então, edifícios insalubres, não tem a luz necessária, não tem a ventilação necessária, é muito claustrofóbico. Isso pode afetar diretamente o corpo físico, além de afetar a produção. Se for numa empresa, né, a gente fala aqui de casas, habitações, mas pode estar relacionado a comércios também. E o comércio vai afetar diretamente o funcionário, a pessoa que está trabalhando ali dentro, pela produtividade. As pessoas às vezes já entram naquele lugar para trabalhar e já se sente cansado. Mas não é o trabalho em si, mas sim o local. E isso acabou promovendo até um curso para a saúde pública por causa desses edifícios doentes.
Então, quais são os focos, né, que um edifício doente apresenta para afetar um corpo, né? Não é que a gente pode falar da poluição do ar. Então, muito difícil, centros que poluição do ar. Então, aqui a gente vai falar principalmente dos centros das grandes cidades, né? Aquele trânsito, aquela poluição, aquele edifício do lado de edifício, você nem vê a luz entrando por esses edifícios, né? Também a gente encontra a poluição eletromagnética, então, acompanhando, né, os grandes centros, vai vir as antenas, vai vir os fios, vai vir transformadores, então tudo que é questões de energia elétrica que está passando nessa quantidade de gente, quantidade de coisas que estão nesses centros, também pode afetar. Aqui também a iluminação e a ventilação natural, que ela pode ser ruim ou inexistente, então às vezes está na edificação, no edifício, e as portas, as janelas são menores do que deveria ter, entra pouca iluminação, daí tem que entrar muito com a questão da iluminação artificial, a ventilação mesmo, ou às vezes até é uma janela muito grande, isso vai afetar também a pessoa interna que está ali dentro do local. A má localização do edifício, então aqui a gente até pode falar o quanto tempo a pessoa demora para chegar nesse lugar. A má localização energeticamente falando. Aqui a gente entra também a existência de falhas geológicas, veios subterrâneos, águas, aquelas redes de água, elétrica, coisas que estão passando por baixo do prédio, questões geomagnéticas relacionadas à Terra mesmo. Então, que nem as falhas geológicas, né? As falhas geológicas são duas rochas diferentes que a energia que elas criam, ela passa naquela rachadura uma energia vertical. Então, vamos dizer, você tem um prédio que está construído em cima desse tipo de rocha. Essa energia vai passar o prédio inteiro verticalmente. Pode ser que alguém pode ser afetado diretamente a essas energias. Aqui a gente vai encontrar também a poluição sonora, então quanto de barulho você está escutando dentro da edificação. Pense, você vai dormir e você está escutando tudo o que está acontecendo embaixo do teu bairro. Isso é uma síndrome de edifício doente. Também tem a alteração do campo magnético, a gente já comentou um pouco nos outros vídeos anteriores sobre essas energias naturais da Terra, que podem, dependendo da forma que a gente está vivendo, onde a gente está vivendo, a gente pode estar recebendo essas energias naturais. Aqui a gente pode falar também de materiais de construção ou os acabamentos insalubres. Então, situações em que pinta o prédio, mas pinta de qualquer jeito, o prédio começa a ficar úmido, começa a ficar sujo, fica aquelas preto, né? O prédio também não é lavado, não é feito com a manutenção. Então, também entra como uma edificação de síndrome da edificação doente, né? E também é possível identificar terrenos de alto índice radioativos. Então, radioatividade também é uma coisa natural da Terra, mas pode ser, não foi feito nenhum estudo, construir a casa, construir edifício, construir comércio em cima de um terreno desse. E essas situações vão afetar diretamente a pessoa que está vivendo, está trabalhando, convive naquele lugar e ela nem sabe a origem dessas doenças ou dessas causas, né? Então, a geobiologia nessa década de 70 surgiu como uma maneira de juntar a parte da radiestesia, da radiônica e ver essa relação entre o meio ambiente e a saúde dos seres vivos. E quando a gente fala sobre isso, né, todas essas energias situações, até produtos, como a gente falou dos materiais utilizados no local, né, o que pode causar, qual alteração que pode causar diretamente nas pessoas que ali vivem, que ali trabalham. Então a gente, até a Organização Mundial separou em 3 itens, né, que podem ser os sintomas diversos, distúrbios funcionais simples, saúde fragilizada, e aqui a gente pode falar que é aquela agitação, uma palpitação, pesadelos, espirros, então aqui entra a alergia diretamente, né?
A segundo seria o distúrbio funcionais complexos, daí já entra uma insônia persistente. Então talvez você começou lá uns sintomas diversos, um pesadelo. Depois você está sendo afetado pela insônia, porque o fato de dormir vai te causar pesadelo, então a insônia está agregada a isso. Aqui também vai entrar asmas, depressão, cefaleias, artrose e outras causas. E no último, que são as doenças graves, então pode causar esclerose, doenças cardiovasculares e até algumas formas de câncer. Tem até um livro que é interessante, que é Casas que Matam, que o autor, ele vivia numa casa dessa, que ele se auto-intitula como Casas que Matam, que praticamente todo mundo que viveu naquela casa pegou câncer. E a maioria das pessoas acabaram morrendo. Ele foi um dos poucos sobreviventes que se curou do câncer. E ele foi atrás de saber o que realmente estava acontecendo ali. E foi aí que ele descobriu que, na verdade, o efeito era um efeito de água. Então, água passando por baixo da habitação estava causando esses problemas de saúde nas pessoas. Na verdade, ou pensando até no câncer, a pessoa já tinha uma predisposição. Os sintomas só foram agravados em relação ao prédio doente que ele estava vivendo. Então, quando a gente faz uma geobiologia, coisas que a gente consegue identificar no ambiente, né, vai estar referente a isso aí, ó. Então, a gente pode encontrar o clima. Então, aqui vai vir radiação cósmica, que são as radiações vinda do cosmos para a Terra. A gente vai encontrar aqui sol, pouco sol, tormentas, pressão atmosférica, e isso pode influenciar diretamente a edificação. Também vamos encontrar a rádio, telecomunicações, micro-ondas, então todas as informações, Wi-Fi, celular, rádio que está passando, elas podem de alguma forma influenciar diretamente no corpo ou na vida da pessoa. Aqui entra as linhas de alta tensão, campos eletromagnéticos, contaminação elétrica, algum tipo de radiação, até contaminação extrafísica, né? Então, essa radiação externa que vem para a Terra ou a radiação interna. Pode entrar também a situação geográfica, que a gente já comentou ali sobre duas rochas que se encontram, elas formam energia vertical. Podemos também identificar a contaminação atmosférica, que aqui é a poluição direta, então fábricas próximas, trânsitos, isso tudo causa algum tipo de poluição que pode vir depois afetar diretamente o morador daquela região. Temos as alterações telúricas, né? Lembrando que as energias telúricas são energias naturais da Terra, mas dependendo do estado, onde ela está e onde que as pessoas vão viver, ela pode interferir diretamente na vida. A gente tem as linhas, né, as linhas de Hartmann, as linhas de Curry, de Pierre, que são linhas eletromagnéticas, geomagnéticas da Terra, que circulam a Terra e podem também diretamente afetar a vida humana. A gente encontra veios d'água, camadas de fratura. Também dentro da casa a gente pode ter muito eletrodoméstico, então pode causar uma contaminação eletromagnética. A gente pode ter também energias vindas do meio ambiente, árvores, luz, vegetação, ar pode estar afetando diretamente. Aqui a gente também tem o habitat bioclimático, que a gente poderia falar é o local total onde o prédio está, e a gente pode ter também os materiais de construção. E até então, se a gente pensar uma questão mais energética, talvez trazendo um pouco mais espiritualmente, a gente não sabe o que aconteceu numa obra. Vai que nessa obra aconteceu muitas brigas, alguém morreu naquela obra enquanto estava trabalhando. Então são energias que podem estar impregnadas no local e ninguém sabe dessas energias. Então quando a gente fala, né, de geobiologia, a geobiologia ela vai identificar e curar alguns tipos dessas energias, né? Então, o que a gente encontra quando vai em um ambiente? Ou pode ser encontrado dentro do ambiente.
Não necessariamente todos os ambientes vão ter essas mesmas energias, essas mesmas manifestações patológicas da geobiologia. Então, o que pode estar ocasionando, então? A energia verde elétrica, né, que ela tem relação com todo tipo de energia de eletrodomésticos, eletrônica. Então, a quantidade, pensando até num quarto, o Feng Shui fala que não se deve ter TV, computador, celular dentro de um quarto. Mas por quê? Por causa da poluição eletromagnética que esses aparelhos podem causar. Todos esses aparelhos, eles emitem ondas de energia, e a pessoa pode ser sensível a ponto de sentir aquelas energias, aquelas micro-ondas ali que o aparelho transmite, e a pessoa acaba não dormindo, tendo insônia, tendo os pesadelos, por causa daquela interferência elétrica entre o nosso corpo e os eletrodomésticos. Também a gente tem os veios de água subterrâneos, pode ser poluídos, pode ser não poluídos, e elas têm a ver com ondas nocivas anteriores ao homem. Então pode ser que o rio sempre existiu lá, o homem só chegou, canalizou e construiu em cima. Só que a água ainda vai estar passando para aquele onde estaria o rio ali, né? Vai estar passando pela canalização. E isso vai diretamente afetar de alguma forma o corpo humano. Então temos as energias que se encontram na superfície terrestre. Então são assim, esse Hatman, Cão e Pierre, todas essas energias eletromagnéticas da Terra. Temos as zonas geopáticas, que elas são anteriores aos homens também, porque é a causa das rochas, do solo, da formação geológica do local. Temos as energias nocivas de vizinhos também. Aqui pode ser que você, sua família, vive muito bem na sua casa, mas talvez o seu vizinho vive brigando, vive com raiva, vive na maior discussão, e se acaba pegando essas energias. Essas energias, elas são emitidas, e isso pode começar a afetar diretamente a sua família, que ali está em paz, por causa dessas energias do vizinho. Também temos as formas de pensamentos negativas, né? Lembrando que a forma de pensamento negativa são pensamentos realmente que a gente emite, e lembra que o pensamento, ele cria tipo um balãozinho na cabeça com aquilo que você está pensando. E isso, o que pode causar? Você está dentro de um ambiente, você não gosta daquele ambiente, então você começa a fazer pensamentos negativos em relação àquele ambiente, e aquele pensamento vai acabar impregnando nas paredes, nos móveis, em tudo que for naquele ambiente. E isso aqui é o que causa quando você entra no ambiente e se não se sente bem, ou se sente muito bem. É por causa dos pensamentos das pessoas que vivem ou trabalham ou vão naquele local. Podemos encontrar também as energias de falecidos. E aqui a energia de falecido poderia ser o fantasma da pessoa que morreu e está lá assombrando a casa, ou pode ser também ainda com a energia da pessoa. Não necessariamente mais o espírito da pessoa que está preso ali naquela casa, mas uma resposta energética das coisas que ela fazia. Se todo dia ela acordava às 6 horas da manhã, ia fazer um café e depois escovar os dentes, é capaz de você encontrar essa energia onde ela passava, ia até o café, do café depois ia para o banheiro. Porque é o tanto tempo que ela ficou fazendo aquela mesma situação, e isso cria uma característica energética naquele local. Então, é a mesma coisa das formas de pensamentos. Quanto mais você pensa, mais você dá forma para o pensamento. Então, as energias diárias mesmo, nossa, elas acabam impregnando no local. E é possível que depois que a pessoa morreu, né, aquela energia ainda continua atuando ali até alguém dissipar ela. Podemos encontrar também aqui o que a gente chama de energia preta. E a energia preta, ela vai estar relacionada a energias de magias, a energias de invejas, olho gordos e maldições. A energia preta, a gente poderia falar que são todo tipo de energia que é emitida de uma certa forma, de que a pessoa, aquilo que ela quer vai interferir o livre-arbítrio de outra pessoa. Então, entra tudo como energia preta.
Aqui a gente pode encontrar situações também que sabe-se lá quando, 1000 anos atrás, alguém fez algum tipo de magia, algum tipo de trabalho e enterrou naquele local. E dependendo do qual forte aquela magia que foi feita ali, ela vai ficar impregnada até que alguém identifique, ó, a energia aqui tá ruim, tá desqualificado porque alguém fez essa magia, para retirar e limpar. Temos também ali, ó, as memórias de paredes. Então, as memórias de paredes, elas vão vir das formas pensamentos negativas. Então, aqui, o que você pensa no ambiente? Você está lá no ambiente com ódio, com raiva, com rancor, o ambiente vai acabar se impregnando dessa energia. E aqui também, a gente fala das energias ruins, mas pode ser energias boas também. Então, você vive feliz, alegre dentro daquele ambiente, as paredes vão ser impregnadas daquela energia. E aqui pode afetar diretamente uma próxima pessoa que vai conviver, vai viver naquele ambiente e não sabe nem porquê. Já teve casos que eu peguei que a energia dos ambientes, principalmente de quartos, era muito baixa, mas muito baixa mesmo. E as pessoas começaram a ter problemas de depressão, problemas, aquela tristeza que não sabe de onde que vem, problemas até em relação à prosperidade da casa, não diretamente ao financeiro, mas prosperidade em geral. Então, saúde, trabalho, financeiro, amizade, estavam sendo afetados porque o lugar que elas viviam, a energia estava muito desqualificada. E o porquê que acontece isso? Os moradores anteriores eram tristes, eram depressivos. Teve casos que já deu para identificar que a pessoa pensava em suicídio dentro daquele ambiente, e isso causou as formas, pensamentos que ficaram impregnados no que a gente chama de memórias de paredes. Então, a memória de parede é todo o registro de tudo o que acontece dentro de um imóvel. O último ali a gente tem a memória celular negativa, que é onde a pessoa tocou. E aqui existe até em filmes, desenhos, coisas assim, onde que a pessoa passa, a flor morre, ou os animais morrem, coisa assim. Isso seria uma memória celular negativa. Então a pessoa é tão carregada energeticamente negativo que ela pode deixar o ambiente totalmente desequilibrado. Então, para concluir nosso assunto hoje, a geobiologia, ela vai estudar o fluxo da energia da Terra através dos estudos e identificar quais são as geopatologias que sejam doenças da Terra e que podem causar algum problema no ser humano. Ela também constitui o estudo da contaminação elétrica, eletromagnética, materiais tóxicos, radiações e todo tipo de radioatividade que a gente pode ter na Terra, né, que vai afetar diretamente uma residência ou um local de trabalho. Nos próximos vídeos, né, vou comentar um pouco mais sobre como que essas influências, né? Mas a energia de parede faz o que com a pessoa? Mas tem ali a água realmente pode causar o câncer, que nem o autor das Casas que Matam. Então, o próximo assunto que a gente vai falar vai ser sobre como atua as influências negativas em uma habitação. E aqui, como de costume, né, eu trouxe alguns livros, alguns artigos, para, se você quiser saber um pouco mais sobre esse assunto na geobiologia. Então, eu indico o livro do grande livro da Casa Saudável, do Mariano Bueno, A Medicina da Habitação, de Jacques Lamaia. E eu encontrei 3 artigos muito bons que falam sobre a radiestesia em si e a geobiologia, que são a edificação saudável, da contribuição da geobiologia na construção civil, que foi feito por Andrade Oliveira, para a Universidade de São Francisco. O edifício doente, relação entre construção, saúde e bem-estar, escrito por Javier Antônio Alvarino, na Universidade de Minho. E as edificações saudáveis, contribuição da geobiologia para um ambiente mais produtivo, feita por Ormi Leocárdio, através da Universidade Federal do Paraná.
E de último ali, a curiosidade, né? Lembra que eu comentei que a geobiologia ela acabou se originando na Alemanha, né? Então tem o Instituto für Baubiologie, onde eles têm esses 25 Leitlinien der Baubiologie, que são as 25 diretrizes para um ambiente saudável. Aqui nesse artigo aqui você encontra em alemão, tem inglês, se eu não me engano tem espanhol e dá para fazer a tradução em português também, onde eles comentam sobre o que um ambiente deve ter para ser um ambiente saudável. Então, a gente pode até comentar em outro vídeo, mas fica aí a critério de se quiser saber um pouco mais sobre esse campo, né, da geobiologia. Espero vocês no próximo episódio. Não se esqueça que a gente vai falar como que essas energias negativas podem influenciar diretamente no ambiente. E lembre-se, curte o canal, curta o vídeo. E se caso tiver alguma dúvida, alguma pergunta, coloque aqui embaixo que na sequência eu respondo. Até lá!